Senhoras e senhores, vocês que estão nos acompanhando através da Rede Mundial de Computadores, voltamos com a sexta edição do nosso simpósio, o ISIM, e agora eu estou aqui com o professor doutor José Luiz de Almeida, e ele vai falar um pouquinho sobre o Senai Cimatec. Pode ficar à vontade. Bom dia a todos, um prazer muito grande, né? Eu sou José Luiz Almeida, tá? Eu trabalho lá no Cimatec. Cimatec significa Campus Integrado de Manufatura Avançada e Tecnologia, eu não sei se vocês conhecem, tá bom? E queria agradecer à professora Rosa pelo convite, é uma honra estar aqui, fazer essa palestra, muito obrigada, viu? Então, é isso, vamos falar um pouquinho hoje sobre descarbonização. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem perguntar, não tem problema nenhum. Vão perguntando e a gente vai esclarecendo. Se eu não souber, vou pesquisar e depois respondo, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho agora, só iniciar sobre gases de efeito estufa, tá? Tanto na parte nacional, o aumento de temperatura da Terra. Vamos falar também sobre as tendências que nós temos dos gases, tá? Tanto no Brasil como em escala mundial. E também o que a gente pensa também sobre se está diminuindo ou está aumentando. Essa é a primeira parte da apresentação. Depois nós vamos falar sobre as oportunidades que nós temos no Brasil, tá bom? E vamos falar também por que os ciclos de Milankovitch não explicam esse incremento de temperatura que nós estamos tendo. É rapidinho, vai ser bem rápido, né? Porque algumas pessoas acreditam que isso é natural, esse aumento de temperatura, né? Mas nós vamos ver que não, agora, nós deveríamos estar diminuindo a temperatura, né? Diminuindo a temperatura. Nós estamos numa parte do ciclo em que diminui a temperatura, mas a gente vai dar uma olhadinha nisso. Então, nós temos os gases de efeito estufa, essa é a distribuição dos gases de efeito estufa, mais ou menos 66% é CO2, essa é a grande importância dele, mas o metano ele é muito importante também, porque ele é 28 vezes mais danoso como gás de efeito estufa que o próprio CO2. E o óxido nitroso é 265 vezes mais intenso como gás de efeito estufa que o CO2, tá? Através do GWP, que é o Global Warming Potential, tá? De 100 anos, né? Isso é bem classificado. E nós temos uma emissão importante de óxido nitroso e de metano. E aqui nós temos a distribuição, quer dizer, em 2024, nós temos uma emissão em torno de 57 gigatoneladas de CO2 no mundo, distribuídos dessa maneira, tá bom? 26% de potência, né, na parte de energia, indústria 11%, mas o mais importante para nós aqui no Brasil é o uso da terra, land use change e forestry, é o uso da terra, e a parte de agricultura, que no mundo é 18%. E nós aqui temos um incremento muito maior do que 60%, que nós vamos ver logo em seguida. Tá bom? E aqui foram, em 2024, os grandes emissores, né, de CO2. Como sempre, a China, que tem uma potência muito grande, ela é um dos maiores emissores, depois vem os Estados Unidos, e o Brasil está com em torno de 1.300, ou seja, 1,3 gigatoneladas. Ali está em megatoneladas, porque é 1.300, mas eu gosto de falar sempre em gigatoneladas, que é mais fácil para eu guardar. Então, é 1,3 gigatoneladas, mas sem considerar o uso da terra. Se eu considerar o uso da terra, nós teríamos 2,3 aproximado, só porque o uso da terra é 1,006 no ano passado, né, do ano 2024, que em relação a 2023, que foi em torno de 1,004 gigatoneladas, só o uso da terra. Tá? Então, é muito importante isso para o Brasil. Então, essa é a grande diferença. Aqui tem um outro gráfico que mostra, também é mais ou menos a mesma coisa, mas sem o uso da terra, tá? Sem classificar isso. Agora vamos falar sobre o Brasil. Né? No Brasil, o caso é um pouco diferente. Né? Nós temos 74% entre agroindústria, tá? E o uso da terra. E a indústria, né, os processos industriais, é apenas 4%. É muito diferente do mundo. Tá? Muito diferente do mundo. Né? E vocês imaginam qual é os estados que mais emitem gases de efeito estufas aqui? Dá assim um chute? Hã? Mato Grosso? Mato Grosso e Pará. Mato Grosso e Pará são os dois estados que mais emitem por causa da agroindústria. Nós temos um conjunto de gados muito grande no Pará, que emitem muito metano, mas muito metano.
tá? Através da ruminação dos ruminantes, claro, tá certo? Então, ele emite muito metano. Então nós temos no Brasil, foram 2,3 gigatoneladas, porque agora aqui eu estou considerando o uso da terra. Tá? Isso aqui foi esse trabalho que foi feito, e eu comparo aqui, né, os 18% com os nossos 74%. Então, ou seja, as atividades que nós temos que fazer para descarbonizar no Brasil devem ser um pouco diferentes do mundo. Tá? Nós temos 4%, né, de emissões industriais, enquanto que ali, né, se vocês veem, em combustíveis, se a gente dá uma voltinha, nós temos aproximadamente 13% a 14%. Tá? Porque se a gente pegar a parte de transporte, 60%, multiplicar por 18%, dá aproximadamente 13%. Então, 13% é bem diferente. Tá? Então, não é tão importante assim. E aqui mostra um pouquinho, tá, que Mato Grosso está aqui, e Pará são os que têm mais emissões. Aqui nesse gráfico vocês mostram melhor. Ali está muito pequenininho, mas vocês vão ter que acreditar em mim. Tá? Ali em cima tem Mato Grosso, Pará e depois o Maranhão. Tá certo? Aqui, Pará, Mato Grosso, depois o Maranhão, que não está aqui, está lá, Maranhão, tá certo? E depois vem, então, ali qual é? Minas Gerais, e a Bahia, se eu não me engano, aqui é São Paulo. Se você... Exatamente. E São Paulo é energia, né? Como vocês podem ver, é o vermelho, tá certo? Exatamente, que é São Paulo, né? Então, esse dado foi obtido a semana retrasada da SEG. Se vocês entrarem lá no dado CEEG, vocês vão obter todos esses dados assim atualizados. Mas esses dados são relativos a 2023, tá? É de 2024 relativos a 2023, porque o de 2024 ainda não está pronto, tá? A gente não tem esses dados ainda. Então, é mais ou menos isso. Agora, olha que interessante, né? Ali eu estou falando sobre 1,6, que são os líquidos, né? 1,6 gigatoneladas, tá? Que é o líquido, ou seja, aquilo que nós, dos 2,3 menos o que a gente captura. Onde, né, os estados que mais capturam são Amazonas, Pará, Rondônia, eles capturam bastante. Eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. E aqui vocês podem ver que 64% é CO2, né, 25% é metano, tá legal? E 10% é óxido nitroso. Então, nós emitimos uma quantidade de metano muito grande. Nós somos o quarto país mais emissor de metano do mundo, tá? Por causa da agroindústria e também por causa dos resíduos, né, dos aterros sanitários. A Bahia hoje tem 305 lixões. 305 lixões, né? A gente estava fazendo monitoramento desses lixões que produzem muito metano, tá? Mas muito metano mesmo. Depois eu vou mostrar um pouquinho o que a Alagoas está fazendo. Alagoas e também aqui em São Paulo, aqui não, em São Paulo, eu estive visitando também Caíras, não sei se vocês conhecem, é um dos aterros sanitários mais importantes da América do Sul, muito grande mesmo. Claro, porque São Paulo tem um nível econômico mais elevado e maior quantidade de lixo, né, e resíduos sólidos urbanos, RSU. E esses sólidos urbanos, resíduos sólidos urbanos, eles produzem muito metano. E eles já têm agora, 100% financiado pelo BNDES, uma unidade de produção de biometano. Lá em Caíras, eles produzem uma quantidade muito grande de biometano, estão fazendo algumas piscinas, onde eles colocam piscinas grandes, né, todas revestidas para evitar a filtração do chorume, tá? Eles colocam todo o RSU, o resíduo sólido urbano, tem as captações, tem os manifolds, né, onde eles captam o biogás. O biogás tem aproximadamente de 45% a 50% de CO2, o resto é metano, e também tem siloxanos, também tem H2S, e também tem um pouquinho de nitrogênio. Então, eles fazem uma evacuação disso, passam numa unidade onde tiram os silanos, onde tiram os siloxanos, onde tiram o H2S, tiram a umidade, e depois, então, eles têm o biometano. E eles já comprimem o biometano e comercializam o biometano a um preço um pouquinho mais elevado do que a própria Algás distribui o gás natural. O biometano tem a mesma especificação do gás natural, tá? Só para a gente dirimir qualquer dúvida que tenha. Então, ali na parte de energia, praticamente CO2, 94%. Na parte industrial também é CO2. Agora, na parte de agroindústria, né, 63%
é metano, e 32% que é óxido nitroso, para vocês verem, e o uso da terra também é CO2, praticamente. E aqui, na parte de resíduos industriais, os lixões, né, aí você vê que tem uma produção de metano muito grande, 96% é metano. Tá bom? Então, isso é muito importante. E a gente emite muito pouco com relação aos americanos, né, e também à Comissão Europeia e os chineses. A nossa produção de gases de efeito estufa é bem reduzida comparada com o que a China emite. Né? A China emite em torno de quase uma quantidade gigantesca, 13 a 16 gigatoneladas por ano de CO2. E o CO2, como vocês estão vendo, aqui está muito apagadinho, tá? Mas aqui é pós-industrial, tá? Pré-industrial, e a concentração do CO2 foi feita, vou mostrar um gráfico mais interessante depois, tá? E ela está subindo muito a concentração. Hoje está em torno de 425, 427 ppm de CO2 equivalente na atmosfera, e aumentando, cada ano que passa aumenta 3 ppm. Cada ppm equivale aproximadamente a 7,8 gigatoneladas de CO2. Então, se nós temos um incremento de 3 ppm por ano, e que está crescendo, há 3 anos atrás era um incremento de 2 ppm por ano, agora já são quase 3 ppm por ano, então nós estamos crescendo cada vez mais a concentração de CO2, tá? Equivalentes, tá legal? E cada ppm equivale a 7,8 gigatoneladas. Eu vou mostrar um pouquinho o que a gente tem que fazer depois para absorver esse CO2. E essa é a temperatura, que vai seguindo aproximadamente a concentração de CO2. Tá? E aqui é um gráfico bastante interessante, que mostra, tá, ao longo do tempo, e vocês, não sei se vocês estão vendo, esses dados são mais no hemisfério norte. Aqui é o hemisfério norte e aqui é o hemisfério sul. Então, a concentração vai aumentando ao longo do tempo, tá legal? Aqui é inverno, verão no hemisfério norte, e vai aumentando, cada vez mais. Tá bom? E cada vez mais distorcendo, né? Distorcendo cada vez mais a concentração até chegar. Esse dado, se eu não me engano, é de 2007, tá certo? 2007, do IPCC. IPCC é International Planning of Climate Change. Tá? É uma organização internacional que tem feito esse monitoramento, que é feito pelo National Oceanic Atmospheric Administration. Tá? Então, ela vai aumentando a concentração e vai chegar ali a 400 ppm. E mostra a concentração de 5.000 anos atrás. Aí você vai perguntar, como é que eles mediram o grau de oxigênio, ou CO2, há 5.000 anos atrás? Nas geleiras. Tá? Eles vão lá nas geleiras, identificam o tempo que tem, e vão ver qual é a concentração de CO2. E vocês vão ver que é muito abaixo, em torno de 300, 250 ppm, dependendo da época. Tá? Olha que legal. Aí vai subindo um pouquinho. Tá? Já estamos ali quase em 2020, 2010. Tá? E depois ele vai mostrar para trás. Tá? Já em 1958 era 316 ppm, tá? 2 anos depois que eu nasci. E olha a concentração, e aqui antes, tá? 500 anos, dá 0, tá certo? E aqui antes de Cristo. Vocês não estão vendo, tá? Mas ela vai variando aqui em torno de 300 a 200, tá legal? Esse é um gráfico bastante elucidativo, né? Que mostra que na Idade do Gelo nós tivemos 5 glaciações. Nós estamos na 5ª glaciação, aliás. Nós tivemos 4 glaciações e estamos na 5ª glaciação. Então, hoje, deveríamos estar diminuindo a temperatura, né? E hoje nós estamos incrementando a temperatura. Tá bom? Essas são as concentrações anteriores. Tá? E esse é um dado que eu peguei aí no dia 23 de agosto, já estamos com 426 ppm já. Tá? E entre 2025 e 2024, praticamente, nós tivemos 3 ppm de incremento, como eu comentei, 2,9 ppm aproximadamente. E aqui foi até 2020, as emissões de CO2, quer dizer, e as absorções de CO2. Aqui é dos oceanos e aqui é das florestas. O oceano é um grande captador de CO2. Por quê? Porque ele transforma, né, esse CO2, absorve, tá? E também, agora só tem um probleminha. Cada vez que aumenta a concentração dos oceanos, aumenta também a concentração de ácido carbônico e diminui, então, o pH dos oceanos, atingindo a fauna. Tá? O que é que a gente vê aqui? A fauna marinha. Então, cada vez mais nós estamos
tendo problemas com a fauna marinha, atingindo, então, a fauna marinha. Vamos ver aqui rapidamente. Aqui é baseado praticamente nisso, 2.040 ppm, né, de gigatoneladas de CO2. Tá? E aqui são os 7,8 que eu falei para vocês. Tá? Cada ppm equivale a 7,8. Tá certo? E a gente precisa aproximadamente, nessa época, onde nós tínhamos 35 a 40 gigatoneladas de CO2, nós precisaríamos de 18, né? Precisaríamos de 18 gigatoneladas de CO2 para retirar. Um ppm equivaleria, a gente teria que tirar 18 gigatoneladas por ano. Hoje nós estamos com 57, aproximadamente, então a gente precisa um pouquinho mais. Tá? Aqui mostra exatamente de 2024 a 2025, 2,94 ppm que a gente aumentou. Então, a situação é um pouco difícil. Né? Essa é uma tabela que eu peguei, só para mostrar que esse ppm foi calculado por todas essas instituições que estão aqui em 2020, tá certo? Inclusive o IPCC, tá? E todo esse trabalho. Agora, qual é o trabalho que nós temos para tirar um ppm? Tá? Um ppm de CO2, tá, equivalente, a gente precisa de aproximadamente 750 gigawatts, tá, de solar fotovoltaica instalado para retirar 1 ppm por ano. Ou então, 270 gigawatts de turbinas eólicas, tá bom? Considerando que uma turbina eólica tem 1 megawatt. Hoje não. Hoje as turbinas eólicas já têm onshore, já tem de 8 a 9 megawatts, cada turbina eólica. E se for para a turbina offshore, então, que são as maiores turbinas, e tem um fator de capacidade mais elevado, você tem, então, turbinas que podem chegar a 13 a 15 megawatts, cada turbina, tá legal? Então, isso aqui é bem importante. Hoje, uma usina nuclear, para um Angra 1 e Angra 2, ele tem 890 megawatts cada uma, tá? Então, em torno de 2 gigawatts, aproximadamente, 1.600 gigawatts, 1,6 gigawatts, as duas. Nós precisaríamos de 136 usinas nucleares para retirar 1 ppm, tá? Tá certo? 1 ppm apenas, tá? Olha, para vocês verem, né? Ou então 273 dessas plantas, extinguir essas plantas de carvão, e 1.000 daqueles depósitos que tem submarinos, né, para absorver o CO2, que eles estão agora colocando CO2 no subsolo também. E o mais interessante é que a gente precisaria de florestas, né, em torno de 900 mil quilômetros quadrados, que equivalem a aproximadamente a Alemanha e França também juntas, só de florestas. Então, o desafio é muito grande. Tá certo? E aqui eu mostro um pouquinho como é que nós precisaríamos diminuir. Para vocês chegarem a 2035, tá? 2030 com 1,5 graus, tá, de incremento de temperatura, como nós estamos tendo, teríamos que diminuir muito, né, a quantidade, teríamos que chegar a um incremento, a uma emissão de 25 gigatoneladas. Hoje nós estamos com 57 gigatoneladas. Tá? Então, a gente tem que fazer um trabalho importante nisso. E aqui é só para mostrar a importância do óleo, ou seja, do petróleo. Tá? Nós vemos discutindo bastante isso, né? Inclusive o próprio governo, né? O governo federal, com a parte toda de prospecção de petróleo, está discutindo isso na parte superior, né, ali do Brasil. Tá? Se vocês observarem, a indústria do petróleo hoje, ela tem um mercado de 2,1 trilhão de dólares, muito maior do que todos os outros setores somados. E a gente não pode destruir isso de uma maneira muito forte, tá? De uma hora para outra, senão a economia se destrói. Então, o que a gente vem conversando sobre isso e discutindo bastante é a substituição gradativa, né, do petróleo ou dos derivados de petróleo, de energia, por energias limpas. E deixar o petróleo para a petroquímica, que é muito importante. Né? Vocês já imaginaram uma central de operações, por exemplo, um hospital, sem plásticos? É impossível a gente pensar nisso. Hoje eu tenho uma lente intraocular, tá certo? De plástico, e isso me dá um conforto muito grande. Né? Eu tenho 7 graus de miopia, e hoje estou vendo quase que perfeitamente sem óculos, só os de perto, né? Claro, por causa da idade eu tenho que colocar, não tem jeito. Tá? Então, a gente não pode pensar que a gente pode dispensar o petróleo. O petróleo é muito importante para nós, mas se a gente utilizar ele como energia, eu acho que é um desperdício muito grande, queimar ele. Então, a gente tem que usar ele como matéria-prima para a petroquímica.
Tá? Então, é isso que a gente vem fazendo. Em 2017, quando eu trabalhava numa companhia de petróleo, tá? Eu trabalhava na Cepsa, que hoje chama-se Moeve, tá? Lá na Espanha, eu fui para a Espanha e tinha que dar 4 sugestões disruptivas, né? A primeira dela foi que eu tinha que, dentro do centro de pesquisa da Cepsa, hoje Moeve, tinha que se criar uma área de inteligência artificial, isso em 2017. Eles me achavam maluco. Tá? E a outra, eles acharam já mais razoável, né? Que eu teria que transformar as refinarias, pouco a pouco, para menos produção de combustíveis, como diesel e gasolina, para transformar para matérias-primas para a petroquímica. Tá certo? Essa foi uma das duas que eu me lembro muito bem que eu dei como sugestões. A primeira me acharam maluco, tá certo? Hoje a gente vê que a inteligência artificial é fundamental, tá certo? Hoje a gente não pode viver sem ela, né? Então hoje tem vários programas aí como o ChatGPT, como o DeepSeek, como milhares deles aí que oferecem 1000 oportunidades, até para analisar se o texto que você fez, quanto tem de inteligência artificial, né, dele. É super legal isso. Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu consigo passar. Pronto, já passei. Tem que me aproximar. E aqui é o ciclo de Milankovitch. Vocês não estão vendo, porque está muito clarinho. Tá? A cada 100 mil anos, a Terra se aproxima e se afasta do Sol, que ocasiona as diminuições de temperatura. Né? E também nós temos a cada 20 mil anos, se eu não me engano, tá certo? A cada 20 mil anos, nós modificamos o eixo da Terra. Tá legal? E a cada 40 mil anos, o eixo muda de 20 para 23 graus, 21 para 23 graus. Tá? Com isso, afeta bastante a temperatura, e é por isso que nós temos aqueles 4 ciclos de congelamento que nós temos, e nós estamos caminhando para o 5º ciclo agora. Esse cara, Milankovitch, é um sérbio, né, que fez essa teoria em 1960. Né, ele desenvolveu essa teoria, e só agora, há pouco tempo, ele foi provado que realmente ele estava correto sobre esse ciclo de Milankovitch. Mas isso não explica, tá, esse incremento de temperatura que a gente está tendo aqui agora. Bom, até agora eu aterrorizei vocês um pouquinho sobre as concentrações de CO2, né? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as oportunidades que a gente tem. Outro ponto importante. Existem vários fatores também que modificam a temperatura da Terra, tá? Incluído variações na atividade solar, que é importante também vocês conhecerem, também aumenta. Tá bom? A parte de vulcanismo, as correntes oceânicas também alteram a temperatura da Terra, tá legal? Quando elas se modificam. Claro, os comportamentos antropomórficos, né? A produção de CO2 que a gente produz através dos combustíveis fósseis, e também o feedback do clima, ou seja, conforme a gente vai derretendo a cadeia polar, menos a gente reflete as radiações. Tá? Isso aumenta mais a temperatura ainda. Tá? A gente vai derretendo o polar, vai aumentando cada vez mais, porque a gente reflete menos os raios solares. Né? Porque é branquinho, ele reflete. E também a última parte, que são os aerossóis também. Quanto maiores os aerossóis que nós temos, maior também os efeitos estufa. A umidade é um fator importante como gás efeito estufa na atmosfera. Tá? Então, é mais ou menos isso. E metano, se vocês observarem ali, o 4º país mais emissor de metano é o Brasil. Está ali do lado esquerdo. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Nós temos a China, Índia e os Estados Unidos. A China por causa do arroz. Tá? O arroz nas plantações, né, ficam sempre uma espécie de uma lama. Essa lama ela tem uma decomposição de hidrocarbonetos, né, muito grande, e produz, então, metano. Tá legal? Então, é isso. A Índia, por causa do gado bovino. Tá? E o Brasil também, por causa do gado bovino, também é um grande emissor de metano. Então, é isso. Aqui tem um filmezinho que eu faço. This year, NASA released a new visualization modeling the sources and transport of A methane concentração de across our metano ao globe. longo do tempo, onde ele produz. Tá? Ao longo do tempo, não, onde With this new produzido. visualization, we can see how methane sources vary by location and season. In Aqui South no Brasil, America, ó, the Amazon River Basin vocês and its podem ver adjacent que é mais wetlands ou menos flood aqui, seasonally. tá This certo? creates an Aqui oxygen também, no Pará, tá? deprived environment that is a Ali significant no Mato source of Grosso, vocês methane. estão vendo? Mato Grosso do Sul. In the last 200 years, methane Na concentrations Índia, have nós more than vamos ver doubled, aqui agora. mainly due to human activities. Europe is the only Aí não, region to mas show a decrease in já methane diminuiu emissions bastante over na the last Europa. 20 years.
In India Na and Índia. Southeast Asia, rice cultivation and livestock are two of the driving E sources of basicamente na methane. China, tá? Como eu comentei anteriormente. É In bem China, ilustrativo, é economic um gráfico expansion antigo, is driving a high 2018, demand for tá? fossil fuels, Mas ainda dá para resulting in an a increase gente in ver methane emissions. perfeitamente o que está acontecendo. This Tá? is a s- Vou passar um pouquinho e agora a gente vai falar agora quais são as oportunidades que a gente tem. O Brasil, né, ele é muito rico em energias limpas, tá? Hoje o Brasil tem aproximadamente de potência instalada de energia elétrica em torno de 245, 250 gigawatts, né? A matriz energética elétrica nacional. Tá? Dessa matriz elétrica, nós temos aproximadamente 110 gigawatts de hidráulica, estou fazendo aqui, ver se eu me recordo, aproximadamente uns 49 gigawatts de solar fotovoltaica, quando a gente considera a distribuída, ou seja, aquela que fica no telhado das nossas casas, e em torno de 35 a 38 gigawatts de eólica. E 19 gigawatts de biomassa. Então, nós temos uma energia renovável muito grande, tá? Muito grande mesmo, que produz energia elétrica. Eu vou mostrar a energia total daqui a pouco para vocês. Então, nós somos muito competitivos em termos de energia, tá? Muito competitivos mesmo. Nós temos uma vantagem muito grande disso, principalmente para fazer combustíveis, biocombustíveis, tá? E combustíveis, seja ele o SAF, que é o Sustainable Aviation Fuel, que eu vou comentar um pouquinho para vocês mais adiante, tá? Deixa eu ver quanto tempo já passei. Tá? Ufa, rapidinho. O tempo passa muito rápido. Bom dia. Tá? E toda essa parte de metanol também é muito importante, tá? Eu vou comentar um pouquinho para vocês. O e-metanol e o biometanol também é muito importante, tá? E também os trabalhos que a gente está fazendo também na parte de metalurgia, cimento, tá? E são setores da indústria que são muito difíceis da gente abater, tá? Muito difíceis, tá bom? E é muito importante a gente abater os gases também dos nossos processos industriais, os gases de efeito estufa dos nossos processos industriais, porque se a gente quiser exportar esse material, esse produto de alto valor agregado, eles vão ter taxas cada vez maiores, principalmente na Europa, tá? Então, a gente tem que ter um rastreamento disso e ver se realmente, nesse processo de produção, por exemplo, nós estamos fazendo trabalhos, pelo menos iniciando algumas propostas de trabalho com a ArcelorMittal, com a Ferbasa, tá? E para justamente decrescer a produção de CO2 da siderurgia, tá legal? No alto forno, nós estamos trabalhando, fizemos uma tese de mestrado em que o aluno, né, ele fez uma simulação, dividiu o alto forno em 4 reatores, tá, para fazer uma simulação, tá certo? E verificou a introdução de hidrogênio no lugar do coque pelas ventaneiras, tá, que alimentam o alto forno. Ele viu que ele consegue diminuir até 35% a 40% de CO2 nos altos fornos. A siderurgia é um setor que mais emite CO2 no mundo. Ela emite em torno de 7% de todos os gases de efeito estufa. A aviação em torno de 3,5%, a parte do transporte marítimo 3%. Tá? Então, a siderurgia é o que mais emite CO2. Então, e o DRI, é o Direct Air Reduction, que vocês estão vendo ali, que, em vez de utilizar coque, usa hidrogênio. Tá? Então, lá na Suécia, tá, bem no norte, quase no Círculo Polar Ártico, nós temos uma usina que está sendo fabricada agora. Vocês imaginam, né? A Thyssen está fornecendo, ThyssenKrupp, que é a ThyssenKrupp Nucera, que é uma subsidiária da ThyssenKrupp, que fabrica eletrolisadores alcalinos de 20 megawatts. Cada eletrolisador desse custa cada megawatt custa 1,5 milhões de dólares, para vocês verem o preço disso. Eles estão construindo 740 megawatts, estão fornecendo 740 megawatts para essa usina, que vai usar diretamente o hidrogênio como redutor. Só que o processo é um pouco diferente. Ele, em vez de ser o alto forno, vai ser um forno, né, a hidrogênio, alimentado totalmente por hidrogênio, vai fazer a redução do óxido de ferro e óxido de cromo a aço, só que vai fabricar um aço esponja, tá? Um aço esponja. Esse aço esponja não é o acabado, esse aço esponja ainda vai ter que entrar dentro de um outro forno, que é um forno a arco, trifásico, tá? Elétrico também, tá certo? Que vai, então, vocês vão colocar as ligas especiais de
de ferro-cromo, ferro-silício, de alto e baixo carbono, para formar, então, o aço. Então, ele consegue abater mais de 95% de todos os gases de efeito estufa do processo industrial hoje convencional, que é a partir do alto forno e a partir da acearia. Tá? Então, o processo industrial hoje de um alto forno você tem a parte de pelotização do minério, que gasta bastante CO2 também, que emite bastante CO2. Depois você tem o alto forno, onde faz a redução com monóxido de carbono, tá certo? Que você usa o coque, produz o monóxido de carbono então reduz o óxido de ferro a ferro. E depois, então, você tem o ferro gusa, que sai do alto forno e vai entrar, então, na parte de acearia, onde você vai usar oxigênio puro para limpar todas as impurezas desse aço, inclusive o carbono. Ali está em torno de 10 a 9% de carbono no aço, e você reduz a 3 a 5% de carbono. E aí você tem a fabricação realmente do aço. Tá? E a gente vai substituir isso por esse DRI, que é Direct Reduction of Iron. Tá? Que é isso, pouco a pouco. Então, é a primeira fábrica realmente grande de produção de aço no mundo, é na Suécia. E ela fica onde? Ao lado de uma hidrelétrica, construída exatamente para isso. Tá? Porque tem tanta quantidade de energia elétrica que ela não dá jeito. Tá? Ela precisa de uma hidrelétrica, tanto na parte do forno a arco, como também na produção do hidrogênio, que é a partir de eletrólise. E esse seria o primeiro aço verde realmente produzido, tá? No mundo, industrialmente. Ela deve entrar em operação em 2026. Hoje a ThyssenKrupp já entregou uns 50% daqueles 740 megawatts de eletrolisadores. Cada eletrolisador tem 20 megawatts. Tá? Então, é realmente uma coisa muito grande. Tá? E a bioeconomia, nós, vocacionalmente, somos muito importantes em biomassa. O Brasil tem muita biomassa. Então, no biomassa, nós podemos fazer gasificação, pirólise, podemos fazer uma série de coisas, né? Inclusive a porta de digestão anaeróbica dessa biomassa para produzir biometano. Tá? Então, nós temos uns recursos que outros países não têm. Aí, a gente não pode querer fazer só hidrogênio. Tá? A gente tem outros recursos além do hidrogênio que são muito importantes aqui no Brasil. Então, a gente tem que ter um pouquinho de mente aberta e ver também como a gente tem que trabalhar com metano, né? Porque muita gente está preocupada com o CO2. Como é que a gente vai trabalhar com metano? A gente vai ver um pouquinho mais adiante o que a gente está fazendo para trabalhar com metano. E também, claro, os mercados internacionais, esse CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism, eles vão gradativamente, pelo menos na Europa, né, eles vão taxar aqueles produtos que têm uma emissão, que no seu processo de produção tem uma emissão de gases de efeito estufa muito grande. Então, quanto mais produtos verdes a gente tem, por isso que eu digo que é uma oportunidade muito grande para o Brasil. O Brasil não pode perder essa oportunidade, né? Como nós já perdemos diversas. Tá certo? Então, a gente tem que aproveitar isso de qualquer maneira. Tá? Nós temos uma vantagem competitiva muito grande. Aquele lado direito ali foi feito pela inteligência artificial. Tem alguns erros ali, viu? Mas tá certo que eu coloquei ali, tá bom? E aqui eu mostro, tá? A parte de renováveis, tá? No Brasil, é a matriz de energia. Então, de toda a matriz energética brasileira, isso foi tirado agora em 2025, relativo a 2024. Tá? Então, isso foi dado pela EPE, né? Então, é um dado bem interessante. Bem significa Balanço Energético Nacional, que é o relatório síntese de 2025. Tá? Ele mostra que nós, no Brasil, em 2024, tivemos 50% dessa energia toda gerada, era uma energia o quê? Renovável. Tá? Entre energia elétrica, solar fotovoltaica, eólica, biomassa e hidrelétrica, 50% é assim. Tá? Enquanto que no mundo é em torno de 14,3% e na Europa em torno de 13,2%. Tá legal? Então, é uma vantagem competitiva que inigualável, que muitos poucos países têm. E aí vocês veem, nós temos a biomassa da açúcar, hidráulico, do vento, do solar, tá? Do black liquor, que é o licor negro, que vem o quê? Da lignina das fábricas de papel. Tá? Hoje as fábricas de papel produzem energia para elas mesmas e ainda colocam mais energia na rede. São aqueles 19% que eu comentei de energia elétrica. Tá? Então as fábricas de papel hoje produzem muita energia elétrica a partir da lignina. E a gente está fazendo um projeto com uma delas, tá? De aproveitar essa lignina para a produção de SAF. Tá? Que tem maior valor agregado do que energia. Tá? Para o querosene. Por quê? Porque o querosene, né, ele tem
quatro subprodutos muito importantes. Ele é constituído de naftênicos, de aromáticos, de parafinas lineares e ramificadas. E todos os processos de SAF hoje só produzem parafinas lineares e ramificadas. Poucos produzem aromáticos. Pouco. Por exemplo, o processo REFA, né, que é o Hydrocracking Ester Fatty Acid, tá, que é um triglicérido, pode ser a partir de óleos vegetais, e você faz um hidrocraqueamento dele. Eu vou explicar um pouquinho a diferença entre diesel verde, que é produzido, ou então gasolina ou SAF verde, do biodiesel, tá, que é uma transesterificação, né? Eu não sei se aqui tem aluno de engenharia química, né? Mas aí... Pronto. Então, aí vou explicar um pouquinho o que é a diferença entre diesel verde, que é um diesel drop-in, que é um diesel que pode ser colocado integralmente, 100% como combustível. Ele é exatamente igual e tem as mesmas características que o diesel a partir de combustíveis fósseis, do petróleo, tá? do biodiesel. O biodiesel só poderia ser adicionado até 14% antes de 1º de agosto. 1º de agosto já subiu para 15%. Tá? Mas o biodiesel ele tem uma série de problemas na máquina dele, principalmente em tratores, tá? Porque ele é muito higroscópico, tá? Ele absorve água e faz muito fungo, então entope um pouco os injetores, principalmente nos tratores, porque os tratores não funcionam todo dia, tá? Depende da safra. E quando ficam parados, aquilo forma uns fungos e entopem as bombas injetoras, dá muito trabalho, né, para você utilizar o biodiesel a 15%. Tá bom? Nos ônibus não tem tanto problema assim, tá legal? Mas já é um problema. Tá legal? Então, vamos lá. E tem a parte de madeira também, né? O carvão vegetal, que a gente está tentando diminuir. Nós estamos fazendo um projeto de GNC, gás natural comprimido, no lugar do GLP, tá? Através de biomassa. Mas depois eu explico um pouquinho sobre isso, para a gente poder distribuir. Nós estamos o dia 1º e 2 de setembro vai ter planejamento estratégico da Bahia Gás, né? Nós vamos participar com eles, porque a ideia deles é fazerem mini-redes no interior do Brasil para fazer biogás, que é a mesma especificação do gás natural, para abastecer pequenas comunidades a partir dos lixos urbanos, tá? Tanto do lixo urbano como dejetos de animais, tá? Então, a gente vai fazer um projeto desse, porque as redes de gás natural, elas não passam no interior, elas passam no litoral. Ela vem lá de cima, aliás, uma grande parte vem do exterior, vem lá do sul, tá certo? E vai subindo até o norte, mas sempre pelo litoral. Passa por Alagoas e tudo mais. Agora, Alagoas tem uma peculiaridade muito grande. 99% do gás, que é gás natural consumido, é prospectado onshore, tá? Onshore. Ou seja, é tirado da própria lagoa, então não paga o ICMS, né? É um gás natural mais barato do Brasil, tá legal? A Bahia está em torno de 50% é produzido na própria Bahia, onshore também, tá legal? Então é mais ou menos isso. Pouco a pouco a gente vai evoluindo, as distribuidoras estão evoluindo pouco a pouco para produzir também nas suas regiões, e não trazer só de Campos, né, que é um grande produtor de gás natural do Rio de Janeiro. Então aqui vocês veem a matriz elétrica nacional, tá? Ela chega a 88,2 em 2024, matriz elétrica, tá? Então, isso aí é espetacular para nós, né? A gente tem uma energia, essa energia que está alimentando aí o projetor, praticamente é limpa, né? Vocês estão vendo que é praticamente limpa, tá? Então, 84%, 91,2%, porque a gente importa um pouco aqueles. Hoje, a Itaipu ela produz 14 gigawatts, aproximadamente. 7 são nossos e 7 a gente exporta, né? Mas a gente reimporta uma parte grande desses 7 gigawatts, porque o Paraguai ele não consegue consumir tudo isso. Então, a gente reimporta outra vez, por isso que sobe para 91,2 de 84. Tá? Mais ou menos isso. Tudo isso dentro do SIM, Sistema Interligado Nacional, que é operado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico está tendo um problemaço agora. Por quê? Por causa de um fenômeno chamado constrained, né? Que eles chamam de constraint. Né? O que é isso? Isso é a parada dos geradores eólicos e de solar fotovoltaica, principalmente no Nordeste. Por que isso? Porque há uma defasagem muito grande entre a geração de energia limpa, eólica e solar fotovoltaica, do consumo.
Hoje, os picos de consumo hoje estão entre as 18 horas e as 22 horas, aproximadamente. Se eu não me engano, é aproximadamente isso. São os picos de consumo. E quando a gente não gera muito, a gente gera mais durante o dia, né? Porque, poxa, 50% daqueles 50 gigawatts é gerado, uma grande parte desses 50 gigawatts é gerado na região Nordeste, tá? E lá nós geramos e transformamos, mandamos para o Sul. Mas tem uma defasagem de horário muito grande. Então, eles desligam as máquinas, tá? Os geradores eólicos chegam a desligar 70% da sua capacidade, tá, de produção. E os investidores que investiram nesses parques estão muito zangados, né? Porque eles querem tirar o lucro cada vez mais rápido, né? E quando desliga, não vende. Tá? E se não vende, eles não têm o retorno do investimento que eles tiveram. Tá bom? Isso está fazendo com que alguns investidores começam a desacreditar um pouco do nosso sistema e está perdendo um pouco dos investimentos, está diminuindo os investimentos em energias limpas. Tá? Porque o SIM, né, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a ONS, que a gente vai ver daqui a pouco, tá, não consegue ajustar isso, porque o processo é muito dinâmico. Ao mesmo tempo que você gera, você tem que consumir, não tem como você armazenar isso. Tá? Tem um sistema de armazenamento, que é o BES, né? Battery Electric Storage System, mas as baterias custam muito caras. Tá? Então, isso vai ser uma solução ainda para o futuro. Já existem as BES, tá? Que a gente chama de BES, mas ainda é um processo muito caro, ainda muito caro. E a produção de hidrogênio, no pico da produção, também é muito cara. Por que isso? Porque, primeiro, que o CAPEX é muito grande e a eficiência é muito pequena, porque a gente perde 30%, tá, quando a gente gera o hidrogênio, e depois, quando transforma o hidrogênio em energia elétrica através de células fotovoltaicas, a gente perde em torno de 25% também de eficiência. Então, há uma diminuição muito grande. Então, o hidrogênio pode funcionar, mas a gente se perde muita eficiência nisso ainda. Tá? A ideia seria realmente a gente ter um conjunto de baterias que pudessem armazenar, mas isso é muito caro mesmo, por enquanto. Tá? Tudo isso é por enquanto. Então, o que a Bahia fez? A Bahia, o governo, em 2013, fez o Atlas Eólico, que proporcionou, de lá para cá, um incremento muito da energia eólica no estado da Bahia. Tá? Ela fez junto com o Cimatec, mas foi financiado pelo Estado. Tá? E nós temos uma capacidade, esses dados foram atualizados agora, quando nós fizemos o Atlas do Hidrogênio Verde, tá? Que eu vou mostrar um pouquinho mais adiante. Nós temos uma capacidade de 366 gigawatts de potência, tá? Potência, não é energia, porque a energia é gigawatt-hora, tá? E potência é gigawatts. Então, nós temos uma potência, na capacidade de potência, só no estado da Bahia, de 366 gigawatts. Imaginem que hoje, no Brasil inteiro, instalados, nós temos em torno de 235 gigawatts instalados. Então, só de eólica a gente poderia suprir tudo isso. Então, por isso que eu digo que... E também, em 2018, nós fizemos o Atlas Solar da Bahia. Tá? E esse Atlas tem uma capacidade, quer dizer, na Bahia nós temos, desconsiderando todas aquelas áreas que a gente não pode utilizar, que são reservas e tudo mais, nós temos uma potência instalada, uma capacidade, né, de produzir 1 terawatt de potência instalada em solar fotovoltaica. Então, é muita coisa mesmo. E a ONS, que é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, e na Bahia, aqui que nós somos baianos, né, eu sou carioca, mas baiano também, tá bom? Eu já vivi muitos anos aqui na Bahia. Quase que vocês não percebem meu sotaque chiado, né, do Rio. E o mais interessante é que os pontos estratégicos onde produzem mais energia solar e eólica são os mesmos. Tá? Aqui é a energia solar e aqui é a eólica. Tá? São as mesmas regiões. E olha que interessante, os ventos alísios que vêm do mar são praticamente constantes. Né? Isso tem um fator de capacidade muito grande. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Então, primeira coisa, parque híbridos. Tá? Durante o dia... Isso aqui, cada linhazinha dessa é um parque eólico da Bahia, tá? E cada linhazinha dessa daqui é um parque solar fotovoltaico, tá legal? Então, os ventos alísios, eles diminuem durante o dia, tá? E quando a gente pode compensar com as energias solar fotovoltaica. Então, a intermitência da energia limpa, ela pode ser minimizada, tá? Ela pode ser minimizada um pouco quando nós temos parques híbridos, tá? E uma outra coisa que é muito importante é o fator de capacidade. Vocês não estão vendo, mas vocês vão acreditar em mim. Tá?
Aqui nós estamos quase com 70% de fator de capacidade entre agosto e novembro, tá, do ano. Isso não existe no mundo inteiro. Tá? Aqui nós temos uma capacidade, um fator de capacidade das energias eólicas médias de 55% no Brasil, na Bahia, desculpa, na Bahia. Tá? Isso não existe no mundo. Tá? Geralmente é em torno de, que eu vou mostrar para vocês em seguida, é em torno de 23%, 25% o fator de capacidade. Aqui, ó, na França, 25%, Espanha, 23% e Itália, 21%. Nós temos 55% de fator de capacidade. Isso significa que um gerador, vamos imaginar, de 100 megawatts, tá, que não existe, ele só pode utilizar durante o todo 21 megawatts. Tá legal? Só usa isso. E nós podemos utilizar mais do que 55 em média. Tá? Então, isso dá uma vantagem competitiva muito grande. A gente pode instalar geradores melhores, menores, e ter a mesma energia elétrica produzida ao longo do ano. Isso tem uma vantagem competitiva muito grande, porque a gente gasta menos CAPEX, menos investimento inicial. E aqui, está muito branquinho, né? Não sei mas são as medidas que nós fizemos, aquela estratégia. Bom, melhorou. Isso aí é Breno que está ajudando a gente aqui. Melhorou um pouquinho. Tá? O que nós estamos fazendo? Né? Nós estamos trabalhando basicamente em seis dimensões, né? Muito interessante. A primeira dimensão, que está ali em cima, tá? É o centro de competências. Quando nós começamos a trabalhar nisso, nós tínhamos pouca gente que conhecia essa área. Tá? Então, nós trouxemos especialistas para formar essas pessoas, tá? Lá no Cimatec. A gente não tinha ninguém que entendesse de eletrolisadores, de células a combustíveis, baterias, placas, as placas bipolares, os eletrodos, as membranas, como é que funciona a Nafion, por exemplo. Tá? A gente não entendia nada disso. E também não entendia nada de siderurgia, de SAF, nada disso, de metanol. Então, nós trouxemos, com a ajuda da GIZ, que é uma entidade, uma instituição alemã, ela trouxe e nós começamos, então, a formar pessoas de mestrado e doutorado nessa área. Algumas delas já nos deixaram, tá, infelizmente, mas a maioria trabalha conosco lá, fazendo os projetos nossos. Estamos formando, nós já formamos basicamente em torno de mais de 30 pessoas nessa área. Tá certo? E estamos formando, né, 30 pessoas ainda, tá, nessa área. Okay? E foi esse centro de competências que funciona até hoje. Tá? Hoje um pouco menos, mas ele foi um financiamento nosso próprio, da própria Cimatec, com a ajuda da GIZ, que financiou esse centro de competências, porque nós demos bolsa e pagamos a mensalidade do mestrado e doutorado deles. Tá certo? Então, isso é importante. A bolsa de doutorado é em torno de R$ 4.300, é uma bolsa muito boa. Tá? Bolsa muito boa, porque na minha época era muito menos do que isso. Tá? Tá? E aí tem um processo dos setores que eu comentei com vocês. Nós estamos trabalhando com vários setores, com o setor de refino, petroquímica, na parte de metalurgia, na parte de siderurgia, a parte de mineração. Tá? Estamos trabalhando também com bebidas e alimentos. Tá? Tudo isso para ver o que a gente pode fazer para minimizar as emissões de CO2 nos seus processos industriais. Tá? Então, é um trabalho que a gente está fazendo de vários pontos. Tá? E, claro, com esse pessoal que a gente gerou e também com outros especialistas também que nos ajudam a fazer esses projetos. Tá? Outro ponto importante também, aqui, é o Master de Business Innovation, né, o MBI, que a gente fez de hidrogênio verde, que eu vou comentar com vocês um pouquinho mais. Nós tivemos uma boa receptividade. Nós tivemos mais de 110 alunos. Era um master que a gente ensinava para fora, tá? Sobre hidrogênio naquela época. Hoje nós evoluímos e estamos trabalhando já com descarbonização, que é muito mais amplo do que o próprio hidrogênio verde. Tá? Okay? Então, tudo isso está fomentando. E a parte aqui do cluster de descarbonização que nós montamos lá no Cimatec. No Cimatec, lá no Cimatec Park, que fica dentro de Camaçari, alguns de vocês, né, Breno pelo menos já visitou uma vez, não foi? Franco também, se eu não me engano, não é, Franco? Já visitou, mas agora está muito diferente, está crescendo muito rápido, exponencialmente. Tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, claro, tem muitos pontos de melhoramento, né, normal, mas está sendo muito interessante. E lá nós fizemos o seguinte, fizemos um parque solar fotovoltaico, tá? Depois tem os dados aqui. Fizemos também um sistema BESS de bateria,
tá? Para armazenar essa energia e jogar dentro da rede também interna da própria Cimatec Park. Fizemos um laboratório, tá? Que vai fazer a parte de oxidação de hidrogênio, de gás natural. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Temos também um eletrolisador, que deve chegar agora em outubro e vai ser instalado e entrada em operação. Outubro chega, setembro chega, outubro é instalado, e novembro e dezembro, outubro é comissionado, e novembro e dezembro ele deve entrar em operação, para produzir 50 kW. É um PEM, Proton Exchange Membrane. Tá? A gente trabalhou com praticamente 3 tipos de tecnologias. O PEM, Proton Exchange Membrane, que é uma membrana Nafion. Tá? Essa membrana Nafion é muito interessante, porque ela é uma interligada com vesículas, com grupamentos sulfonas. Né? Então, o próton, a molécula é quebrada no anodo, tá? Ela quebra, né? Produz o oxigênio, e o próton ele vai, através dessas vesículas interligadas, com grupamentos sulfonas, SO3-, vai de SO3- e SO3- até o catodo. No catodo recebe um par de elétrons, porque são 2 hidrogênios, e aí forma o hidrogênio e vai embora. Tá legal? Então é mais ou menos uma coisa parecida com isso, tá? Que eu comentei para vocês rapidamente. E quanto mais fina a membrana, menor a difusão, mais rápido e mais eficiente é o eletrolisador. Mas se ela ficar muito fina, o eletrodo de um lado o anodo encosta no catodo e dá o choque. E aí estraga. Então tem todas umas limitações da gente botar o mais fina possível essas membranas. Tá? Então existe e essas membranas, e os eletrodos, eles ficam colados na membrana, porque a membrana tem que quase que migrar para dentro do eletrodo. Tá? Existem tecnologias de depósito do eletrodo. O eletrodo é de platina, o catodo é de platina, basicamente, suportado em carbono, e os outros, o anodo é de rênio. Algumas vezes utiliza rutênio também, para melhorar a capacidade absorvitiva deles. Tá? Então, isso tudo a gente aprendeu no centro de competências. Tá? A gente foi aprendendo isso no centro de competências, como é que funcionava tudo isso. Então, a gente trabalhou muito com PEM, e a gente trabalhou também com alcalino, tá? E também com a parte de clorossoda, que é um alcalino disfarçado. Produz cloro e soda, mas produz hidrogênio também. E tem umas membranas, né? Tem a membrana carboxílica e tem uma membrana sulfônica, as mais modernas, tá? Nesse eletrolisador. E também trabalhamos também com SOEC, Solid Oxide Electrocell, que são eletrolisadores de alta temperatura, muito mais eficientes, só que o TRL deles ainda é baixo. Não sei se vocês estão familiarizados com o TRL, que é Technological Readiness Level, tá? 1 e 2 está bem pesquisa básica, quando está em 9, ele já está em operação. 5 e 6 é POC. Tá? Então, é mais ou menos isso. E eles ainda estão no TRL 78, mais ou menos. O maior eletrolisador que existe hoje é da Ceres, né? E está com 1 megawatt ainda. Tá? É o maior eletrolisador que tem, ainda em fase experimental ainda. Está com TRL 78 e trabalha a 800 graus. Mas esses eletrolisadores são importantes porque eles fazem 2 funções. Tem os co-SOEC, tá? Porque como eles trabalham em alta temperatura, eles podem fixar o nitrogênio e o CO2 ao mesmo tempo que eles produzem hidrogênio. Tá? No anodo, tá? No catodo, desculpe, eles reduzem, né? Eles produzem o oxigênio e o hidrogênio, e ao mesmo tempo, com o hidrogênio e com as reações eletroquímicas que ocorrem, eles podem reduzir o CO2 a monóxido de carbono. Tá? Ou então, pegam nitrogênio e reduzem a amônia, e produzem amônia também. Então, o próprio eletrolisador faz isso, no lugar do processo Haber-Bosch. Haber-Bosch, para produzir amônia, é um processo intensivo em energia. Ele precisa de 140 bar de pressão, pressões muito elevadas, e 450 graus. E só converte 15% por passo. Tá? Então, seria um espetáculo se a gente conseguisse, pouco a pouco, desenvolver esses eletrolisadores, inclusive para produzir amônia, tá? E também para produzir monóxido de carbono, porque o monóxido de carbono, junto com o hidrogênio, faz gás de síntese. E esse gás de síntese é muito utilizado aonde? Em Fischer-Tropsch, tá? Que é um processo que foi inventado em 1933, né? Antes da Primeira Guerra Mundial, para fazer gasolina sintética para os alemães que só tinham carvão. Ele pegava o carvão na Alemanha, gasificava ele com CO e hidrogênio, e a partir disso fazia uma construção molecular pelo processo de Fischer e Tropsch, que eram 2 cientistas, tá? Alemães, e faziam a gasolina sintética para os tanques alemães e para os aviões alemães, para o Messerschmitt 266, tá certo? Que é o Messerschmitt
é o primeiro avião a reator, quer dizer, a turbina. Em 1933, a Alemanha já produzia caças a turbina, né? Interessante isso, né? Bom, a guerra é terrível, mas ela faz com que uma evolução tecnológica muito grande, né? E as turbinas desses aviões, como eles não tinham um aço muito legal, elas duravam só 48 horas. Você tinha que trocar uma parte dessas turbinas, porque ela não tinha resistência. Ainda as ligas não tinham resistência. Vocês de materiais aqui, né, hoje já tem ligas que aguentam muito essas turbinas. Naquela época a gente não tinha ainda isso. Então é o Messerschmitt 266, 262. Eu acho que é 262, Messerschmitt 262. Tá? Tem duas turbinas, é como se fosse um 737, pequenininho, tá? E era alimentado a gasolina sintética, ou seja, gasolina a partir do carvão. A gente veio da partir do Fischer-Tropsch, disso tudo. Tá legal? Então, é mais ou menos isso. Tá? Aqui nós temos o cluster, que eu comentei com vocês, e metano. Metano, tem muitas maneiras de a gente minimizar o metano. Tá? Primeiro, aproveitando ele, né, como biogás, que é importantíssimo. Seja RSU, através da biomassa, através de resíduos sólidos urbanos, a gente vai ver aqui. Mas também, como é que a gente pode reduzir o metano do rumen, né, dos animais? Né? Aí a gente começou a estudar um pouquinho isso. Nós temos hoje 2 teses de mestrado que estão trabalhando nessa área, tá? Ainda de uma maneira muito incipiente ainda. Tá? Nós vimos o quê? Que no rumen, eu não sabia, que eu pensava que os ruminantes eles tinham a celulase, que depolimerizam a celulose, tá? Para transformar em açúcares e alimentar. Não tem, certo? Eles não têm. Eles não têm celulase, eles fabricam a celulase dentro do rumen, na verdade. Não é uma enzima. Eles têm um consórcio de bactérias chamado arqueas, tá? Que depolimerizam a celulose em açúcares. Depois tem, deixa eu ver se eu me lembro, as acetobacter, que reduzem a glicose, oxidam a glicose a CO2 e hidrogênio. Tudo isso estão associados dentro do rumen. E tem as metanogênicas, que reduzem o CO2 a metano lá dentro e trabalham dentro do rumen. Tá? Então, a gente está estudando 2 tipos de trabalho. Nós estamos fazendo a taxonomia dessas bactérias, identificando como ela trabalha e a fisiologia delas também, para ver se a gente consegue fazer isso em microrreatores. Tá? Como é que vê isso funcionar em microrreatores? Porque elas trabalham, essa redução de CO2 a metano, nós precisamos de temperatura e pressões bastante elevadas para fazer isso. E eles fazem a temperatura ambiente e a pressão ambiente, né, e produzem um bocado de metano. Né? 95% do metano sai pela boca e 5% pelo trato intestinal deles. Então, vocês verem que produzem um bocado de metano. Será que a gente não consegue fazer isso? E outro ponto que a gente está trabalhando também, numa outra tese, é as bactérias anaeróbicas que funcionam nas raízes das leguminosas. Elas fixam o nitrogênio, a amônia e a ureia à temperatura ambiente. Tá? Hoje, as plantações de soja e feijão não precisam de fertilizantes nitrogenados, elas precisam de potássio e fósforo, porque elas fabricam a ureia, elas mesmas, lá dentro, nas raízes das leguminosas, e produzem isso. Então, a gente está estudando isso para ver como é que a gente faz isso, talvez consiga sintetizar isso no futuro em laboratório. Tá? Primeiro, a gente está estudando como funciona, e depois ver se a gente pode reproduzir. Sim. Tá certo, tá bom. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tá certo, obrigado, Breno. E eu vou acelerar um pouquinho para mostrar para vocês. Tá? Esse foi o pessoal que trabalha conosco, aquele da esquerda lá em cima sou eu, que eu trabalho menos. Tá? Gerhard Ett é o que menos trabalha, tá certo? Mas a Gerhard Ett é um especialista que nós temos em baterias, células a combustíveis e eletrolisadores. Ele conhece muito de SOEC e de PEM. Nos ajudou muito, nos ajuda muito. Fernando é termodinâmica, ele tem nos ajudado muito na parte de simulações, tá? Fernando Pessoa, ele era da UFRJ e trabalha conosco agora. Ana trabalha na parte na parte biológica, né? Toda a parte de bioprocessos, tá? A professora Ana Lúcia trabalha em bioprocesso. Esses são que vêm da GIZ, que trabalham conosco, tá? Esses são os alunos. Eu não vou descrever o que cada aluno fez, o que está fazendo, tá? Mas é por causa do nosso tempo. Mas tudo isso é parte de siderurgia, SAF. Nós temos projetos de SAF. Por exemplo, o nosso amigo ali, Rafael Santos, é SAF. Nós temos um aviãozinho ali. O Matheus é siderurgia.
E todos eles trabalham, né, o Jonatas trabalha na parte de clorossoda, tá? Então, são alunos que também de iniciação científica, que nos ajudam, que estão trabalhando nessa parte. Ok? E nós fizemos o Master of Hidrogênio, tá? Que fala muito sobre energias, tá certo? Deixa eu botar aqui tudo, ok? São 360 horas esse Master of Business Innovation, que fala só sobre hidrogênio, praticamente só sobre hidrogênio. Mas na parte introdutória dele, em processos industriais, ele fala como o hidrogênio pode entrar em cada um dos setores da indústria para minimizar as emissões de CO2. E aí a gente fala sobre as rotas de produção, fala sobre a transição energética, armazenagem e transporte, fala sobre a economia do hidrogênio, as oportunidades que nós temos do hidrogênio, sobre as certificações, sobre as normatizações do hidrogênio, tá? Um bocado de coisa. Eu vou passar rápido, que a gente está indo. E fizemos agora o de descarbonização, que é muito mais amplo. Ele tem um módulo só de hidrogênio, mas tem a biometização da natureza, que é aquilo que eu falei com vocês sobre o metano, tá? Tem também a parte de biorefinarias, tá bom? Que é muito importante para nós. Nós temos vocacionalmente uma quantidade de biomassa muito grande, tá? E fazer biorefinarias não é simples, tá? Depois, se vocês quiserem, a gente pode falar um pouquinho sobre biorefinarias, mas não é simples, tá? Tá, a parte de matemática, de como calcular os gases de efeito estufa, tá? Nós temos vários modelos, tá? Então, é super interessante esse curso, e ele está começando agora, tá legal? Se vocês quiserem se inscrever, tá bom? Fazendo aqui uma propaganda, menino propaganda do curso de descarbonização, tá legal? É muito legal. E a gente criou também, nesse curso de hidrogênio, uma visita na Alemanha, de 1 semana e meia, tá? Uma grande parte desse curso, desses custos, são financiados pelo próprio Cimatec, tá? Algumas coisas são financiadas próprias, tá? Como as diárias, tá certo? Cada um vai gastar o seu. Mas uma grande parte dos transportes é financiado pelo próprio Cimatec para esses alunos, uma parte desses alunos que queiram ir. Hoje nós temos em torno de 20 e poucos alunos que já estão indo agora no segundo semestre para a Alemanha para visitar centros de hidrogênio, que era do antigo curso do MBA de hidrogênio verde, tá? Ok? Então é mais ou menos isso. E fizemos o Atlas, né? Esse rapaz aqui sou eu, tá à direita, junto ali com o governador, e nós lançamos o Atlas do hidrogênio verde na COP28, tá certo? Junto com Pinheiro, Walter Pinheiro, que era o ex-senador, que nos ajuda muito nesse trabalho. Então, e aí nós identificamos, né, o potencial que nós temos. Hoje nós temos uma capacidade, só na Bahia, de produzir 84 milhões de toneladas de hidrogênio por ano, tá? A partir das fontes de água e energia elétrica, limpas, tá certo? Então, nós temos isso. Esse Atlas é muito legal, está disponível para vocês. Se vocês entrarem lá no Cimatec, na página do Cimatec, vocês podem baixar o Atlas em PDF, tá legal? Eu tenho até aqui no computador, tá? Se vocês quiserem, eu passo para vocês. E aqui, Paulo, está bem rápido, tá? Porque nós temos pouco tempo, mas o que é importante nisso tudo, tá? São o que nós podemos fazer com eletricidade para reduzir, com energias limpas, para reduzir as emissões de CO2, tá certo? E usando. Então, aqui é um mapa mental, que está muito clarinho, tá? Mas é tudo isso que eu comentei com vocês. Nós temos as rotas biológicas, tá certo? Para a produção de metano e hidrogênio. Temos as rotas térmicas, tá? Que é a parte de gaseificação de biomassa e pirólise. Tá? Nós temos a eletrólise, tá? Que produz hidrogênio e Haber-Bosch, tá certo? Ureia. Tá? E temos também a redução, que é o Reverse Water Gas Shift Reaction, que pega o CO2, reduz ele a monóxido de carbono, como eu comentei com vocês, misturando com hidrogênio da gás de síntese, que entra em Fischer-Tropsch, e você pode fazer uma refinaria inteira. Tá? Podemos nafta leve, nafta pesada, podemos fazer gasolina, diesel e tudo mais. Okay? Tudo isso a gente pode fazer. E com a captura de CO2. Tá? Esses processos de captura de CO2 que estão aqui embaixo, PSA, Pressure Swing Adsorption, tá? Nós estamos muito familiarizados com eles, já existem essas tecnologias e estão trabalhando nisso. Tá bom? Ok? Então, é mais ou menos esse o mapa mental, mas sempre usando o quê? Energias limpas, eficiência energética, reações de redução, CO2 a metanol, a metano, a monóxido de carbono, SAF e captura de carbono. Então, esses são os temas que nós estamos trabalhando. Claro que tudo isso que está aqui, deixa eu ver se eu consigo passar aqui rapidinho. Tá?
esse gráfico mostra, está um pouco claro, tá? Mas ele mostra mais ou menos isso. Ele mostra a capacidade que a gente tem de captura de CO2. Se a gente capturar o CO2 do ar, com 426 ppm, a gente gasta mais ou menos 20 kJ por quilo de CO2. Tá? Se a gente aumentar a concentração desse CO2, como, por exemplo, na fermentação, a gente diminui para 2, 3 kJ, tá? Por quilo de CO2 para capturar ele. Tá certo? Então, a gente aumenta muito isso aí. Então, o DAC, que é Direct Air Capture, todavia, ainda não é viável do ponto de vista econômico, tá? Seja ele quando é fase líquida ou fase sólida, através de zeólitas. Tá? Ainda não é muito viável ainda a captura desse CO2, a purificação e a sua concentração dele a 99%. Ok? Não foi mal, não tem nada. Eu é que fiz a confusão. Então, aqui o que eu quero mostrar é que com CO2, se a gente trabalhar legal, a gente pode fazer um bocado de produto, tá? Mas todos esses produtos são mais caros que provenientes do petróleo, ainda são mais caros, porque são muito intensivos em energia, não competem ainda, tá? E o metanol é um espetáculo desse, é uma plataforma espetacular, que você pode pegar o CO2, reduzir a metanol, e metanol você pode fazer dimetil-éter, tá? E com dimetil-éter você faz o que você quiser. Tá? Mas são muitas caixinhas, né, nos processos, e essas caixinhas são caras. Tá? Okay? O metanol é um grande, tá? Ele está sendo substituído pelo bunker, tá? Que é o combustível do... Aqui eu vou mostrar um pouquinho para vocês o biometano e o biogás. Nós estamos trabalhando muito com isso. Como eu comentei com vocês, o biogás, tá, e o biometano, ele tem uma concentração de CO2 muito elevada, por isso que varia de 4.500 a 6.000 quilocalorias por normal metro cúbico, tá? Dependendo da concentração de CO2 que você tem e também da matéria-prima que você está utilizando. Mas como você transforma em biometano, não. Aí é especificado, é sempre o mesmo biometano. Tá? Eu vou passar isso aqui um pouquinho mais rápido, por causa do tempo, mas essas são as matérias-primas que a gente utiliza. Açúcares, quer dizer, a cana-de-açúcar, tá? A vinhaça, o filtro que existe, quer dizer, a torta de filtro do sistema da produção de cana-de-açúcar, tá? Os resíduos sólidos urbanos, os dejetos dos animais, tá? Principalmente dos confinados, né? Que aí a gente tem dejeto concentrado, tá? Os dejetos concentrados, né? Os que os animais produzem, né? De uma maneira geral, você confina isso e produz metano puríssimo, tá? Puríssimo, puríssimo, puríssimo. A Tupi, que comprou agora a MWM, que transforma motores diesel em biometano, lá em São Paulo, ela já constrói ela já constrói em fazenda já a produção de biometano a partir de dejetos de animais. Tá? A gente viu todo o processo deles. A partir do lodo das estações de tratamento e dos resíduos, né, dos mercados. Tá certo? Então, a gente tem uma matéria aí espetacular. Cada resíduo tem uma capacidade de produção, que está aí, tá, de biometano, dependendo da matéria orgânica que você tem neles. Tá bom? Ok? Para produzir biogás. Então, tudo isso está sendo muito bem estudado, principalmente por uma empresa que trabalha conosco, que é a CI Biogás. Tá? Ela tem muita experiência nisso e está trabalhando conosco, por quê? Nós é que estamos trabalhando com eles, na verdade, porque eles têm muita experiência e nós estamos trabalhando com eles justamente para adquirir essa experiência que eles têm na produção de biogás. Tá? Ok? Então, são esses dados. Agora, na cana-de-açúcar, eu vou passar aqui rapidamente, que eu acho super interessante. Nós estamos fazendo um trabalho legal com a indústria sucroalcooleira do estado de Alagoas, porque eles têm a recepção, a lavagem, a moagem, tá? Do boiler, eles fazem a energia elétrica, tá certo? Depois do suco, eles clarificam e tem a torta de filtro. Desse tudo, eles evaporam, tá? E fazem o açúcar, BHP, que é Very High Polarization, que eles exportam, e o CJM, que é aquele suco chinês que a gente coloca, meio escuro, tá? Que é o condensado. Nós exportamos isso, preparam lá fora e depois nós recebemos aqui de novo. Tá legal? E eles param aqui, basicamente aqui. Algumas usinas fermentam, tá? E produzem o etanol hidratado, tá? E o etanol anidro. Tá? E essa é feita com a destilação azeotrópica, com ciclo hexano ou zeólita. Tá legal? Mas eles param por aqui.
E nós estamos propondo, né, para melhorar a viabilidade econômica dos trabalhos deles, fazer o seguinte: da fermentação, tá? Aqui você tem uma coisa chamada vinhoto. Aqui, basicamente, é alimentado com 12% de álcool, o resto é vinhaça, o vinhoto. Esse vinhoto, quando é fermentado, né, você transforma em biogás, e esse biogás pode ser diretamente produzido energia, que eu vou mostrar para vocês agora. Ele gasta nos geradores, já existem geradores que queimam biogás diretamente. Mas o biogás pode ser purificado e se transformar em biometano, e pode se jogar dentro da rede, dar ao gás, que é o que nós estamos propondo lá. Tá? E tem um outro ponto. Aqui se fabrica muito CO2 puro. Né? Se lembra daquela curva que eu mostrei? Então, aqui é praticamente nada de energia. Então, aqui você tem CO2 puro e aqui na purificação CO2 puro, que você pode reduzir com energias limpas a metanol. E aí você produzir, então, biometanol e exportar. Na verdade, não é biometanol, é metanol. Porque o biometanol, pela RED 2 e RED 3, tem que vir, o hidrogênio tem que vir de uma rede, de uma biomaterial. Tá? E o e-metanol, não, o e-metanol tem que vir de uma eletrólise. Tá certo? Então, tanto a matéria-prima, tá? Então, o carbono tem que vir de uma biomassa e o hidrogênio tem que vir de uma biomassa também para ser biometanol. Isso pelo RED 2 e RED 3. Tá? Então, é basicamente isso, gente. Isso aqui é só para mostrar um pouquinho. Em Alagoas, eles já têm os geradores de biogás. Tá? Essa parte aqui só tira nitrogênio, ou tira a umidade, desculpa. Tá? Na verdade, você tem o lixo. Esses lixos eles cobrem com plástico, que vocês vão ver um pouquinho mais adiante. Está vendo aquela parte lá de trás? É tudo lixo, RSU, colocado com 5 minutos. Tá certo? E você tem um manifold, tá certo? Você recebe esse gás, tá certo? Ele aspira esse gás através do que você tem ali, tá? Tá vendo ali atrás? A lua estava muito bonita, mas vocês não podem ver porque está muito claro. Tá? E aqui são os geradores, tá certo? Esses são os geradores que geram energia elétrica que são jogados na rede. Tá? Isso já existe, já está sendo feito, tá bom? Eles ainda não têm a unidade de biometanol, tá? nem a unidade de biometano, porque ainda não fechou as contas dele. Tá? Eles já fizeram as contas para transformar em biometano e jogar na rede, mas ainda não tem isso. Aí vocês podem ver do lado direito, ali no centro, tá o gerador já emitindo, mas isso vem CO2, claro, mas ele já pegou aquele metano que estava lá. Tá? Então é um biometano. Okay? Então aqui é aquilo que eu comentei com vocês, eu vou passar rápido, tá? Que é o boi no rumen, tá legal? Que a gente está trabalhando. Estamos fazendo também a descarbonização de portos de operações portuárias, tá? Que é muito importante. 3%, eu vou terminar por aqui, tá, gente? Senão não tem tempo. Tá? Mas eu vou falar o que vou passar aqui, praticamente. Não vou passar os slides, não, que já está tudo mais ou menos na cabeça. Tá? Hoje, as emissões do todo transporte, praticamente 90% do que a gente usa aqui é transportado via marítima. 90% de todos os materiais é transportado por via marítima. Hoje, nós temos 3% das emissões de todos os gases de efeito estufa pelo transporte marítimo. 80% dessas emissões é pelo diesel, ou do bunker, que é queimado, tá legal? Nos navios. Bunker é o combustível, tá? O bunker, ele tem mais ou menos eles emitem 80 gramas por megajoule de CO2, tá? E hoje a Maersk, que é uma das transportadoras de contêineres maiores, tá? Já encomendaram 25 navios, mais de 25 navios dual fuel, 2 combustíveis. Podem usar bunker com metanol. Tá? E o metanol, em lugar de emitir 80 gramas por megajoule, ele emite em torno de 5 a 10 gramas por megajoule. É uma queda muito grande. Tá? Mas o custo do bunker, tem numa tabelinha aí à frente, tá? É muito mais barato do que o metanol e do que é metanol. Então, é uma coisa... E a IMO, International Maritime Organization, ela está cobrando taxas a partir de 2030 e 2035, 2040, 2045 e 2050. São crescentes para aqueles navios que usam bunker.
no lugar de metanol. Na verdade, ela não faz isso, ela mede a quantidade de CO2, tá, de cada transporte e vai colocando taxas. Eu fiz algumas simulações e mostrei que a partir de 2035 já fica viável com os custos do metanol a $1.300 por tonelada, $1.500. Hoje o metanol está mais ou menos em torno de $1.500, $1.600 por tonelada. O metanol cinza está em torno de $450 por tonelada, para vocês verem, tá? Então, a gente já fez algumas simulações, a partir de 2035 já começa a ficar viável utilizar pelas taxas da IMO, que é a International Maritime Organization, ela se reuniu agora em abril desse ano e vai agora ratificar todas as taxas agora, estou falando de uma maneira geral, tá? Agora em outubro desse ano, tá? Se isso for realidade, a partir de 2035 já fica viável o custo do metanol, tá? Ou seja, do metanol, tá legal? Então, tudo que eu vou mostrar aqui é mais ou menos 80%. E outros 20%, né, fica pelas operações portuárias. Nas operações portuárias, tem várias coisas que são muito importantes a gente fazer. Eu falo isso tudo porque eu estou trabalhando muito com os portos, tá? Para fazer a descarbonização dos portos, tá? Inclusive Porto de Alagoas, né, outros portos que a gente está trabalhando. Então, 20%, mais ou menos 20%, dependendo do porto, a 25%, fica nas operações portuárias. Operações portuárias é o quê? É aqueles caminhões a diesel que ficam transportando os containers, toda a parte que é, inclusive os rebocadores que pegam o navio lá fora e trazem para dentro, todos eles são a diesel, tá? E quando os navios estão atracados, eles ficam com seus geradores funcionando. Então, existe uma tecnologia chamada cold ironing, tá certo? Cold ironing, que são geralmente conectores de várias dimensões, 50, 60 ciclos, que você conecta nos navios para desligarem esses geradores, tá? Desligando esses geradores, você começa a não emitir. E se você fornecer energia limpa, começa a diminuir nas operações portuárias. Então, existem vários pontos, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês, tá? Aqui são as fumacinhas dos navios saindo, tá bom? Mas é mais ou menos isso. No caso, são 15%, tá? Aqui são as operações portuárias que a gente faz. O cold ironing é mais ou menos isso, tá? Você conecta no navio, tá legal? É muito interessante isso. E os transportes marítimos. Esses são os motores a diesel que a Maersk já está introduzindo nos seus navios, que já podem trabalhar com metanol. É como se fosse o nosso carro hoje, gasolina e álcool, tá? Pode utilizar mesmo qualquer mistura. Esses navios já conseguem fazer isso, tanto bunker como metanol. Okay? Aqui tem a tabelinha que eu lhe falei, dos 80 megajoules, que tem aqui, ó, 80 do bunker, comparado com o metanol, tá certo? Que é 5 a 10, tá certo? 5 aproximadamente, megajoules que eu lhe comentei. Agora, os custos, aqui está dólar por gigajoules e aqui dólar por gigajoules. Então, os custos são muito caros, tá certo? O metanol ainda é muito caro comparado com o bunker, tá? Mas vai se tornar viável a preços de hoje, é claro, que conforme a gente vai produzindo cada vez mais metanol, a gente vai barateando os custos, tá? Aqui são já as fábricas que já existem de metanol, principalmente na China, tá legal? Também no Iceland, tá? E aqui eu ia falar um pouquinho sobre SAF, mas infelizmente não deu para falar, tá bom? Tá legal? Foi um prazer muito grande, desculpem aí, eu falei muito rápido, né, Breno? E esse SAF, basicamente, são processos EFA e Fischer-Tropsch, tá? Basicamente é isso aí, tá? Então, eu ia falar uma coisa importante, vou passar aqui rapidamente, tá? Aqui são todas as tecnologias que tem de SAF. Hoje o SAF só pode ser misturado ao querosene Jet A1 a 50%, dependendo de 10%, 30% ou 50%, dependendo da tecnologia, porque eles não têm aromáticos, e se tivessem aromáticos, se não tem aromáticos, os ourinhos encolhem e vazam nos aviões, tá? Então, basicamente é isso. E aqui são os portos, tá? Os aeroportos que já introduzem no mundo inteiro SAF, e aqui são os processos. É mais ou menos isso. Gente, não vou ocupar mais vocês, não. Aí eu te dirimo qualquer dúvida que vocês tenham. Tá bom? Não, fica o microfone, pode ficar.
mais uma vez agradecendo a sua presença. Na verdade, o evento que ficou pequeno para sua palestra, né? O nosso calendário aqui ficou um pouco apertado. Eu calculei mal. Mas achei muito interessante. O engenheiro José Luiz vem para o evento do ENEC, então ele vai poder dar um mini curso com um tempo maior. Os alunos aí já assistiram hoje, já temos alunos aí da engenharia química, né? Que até falei que é para tirar dúvidas, oportunidade de estágio. Você falou algumas partes de mestrado e doutorado, mas ele está voltando para a ENEC e aí vocês vão ter outubro, de 20 a 22 de outubro, então vocês vão ter uma oportunidade. Vocês viram que é bastante conhecimento para pouco tempo, realmente, mas é isso, né? Muito obrigada. Obrigado a vocês, muito obrigado, foi um prazer muito grande e eu que agradeço, viu, o convite, viu, professora Rosa, professora Vera Rosa, tá certo? Não. Tá bom, a gente tem trabalhando muitas coisas e é muito legal o que a gente está fazendo, viu? Foi muito interessante, principalmente quando chegou essa gestão energética, para mim sempre me interessa, mas chegando nessa parte do metanol, que também é muito utilizado como combustível em competição, né, e tudo mais, e fazendo até uma ponte para o nosso evento, amanhã, dia 28, às 11 horas, a gente vai ter a palestra com a doutora Ana Paula Caberro, onde ela vai falar justamente de nanocatalisadores, com morfologia controlada para a conversão seletiva de CO2 para metanol. Então, indico a todos vocês que são da engenharia química, dos cursos da área da química, que compareçam aqui amanhã novamente, que a gente vai ter uma palestra muito bacana, vai ser online, e ela vai apresentar aqui para a gente. Porque esses catalisadores, eles exigem uma energia de ativação muito baixa e diminuem o custo de produção. Entendeu? Porque hoje os catalisadores tradicionais da Johnson Matthey exigem uma quantidade, a energia de ativação é muito alta. E eles têm intermediários, né, ela vai contar isso, né? Que tem intermediários que exigem uma energia de ativação muito mais baixa. Tá? Gente, agora eu só deixo um espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta e logo em seguida a gente vai ter a próxima palestra com a doutora Gabriela Ortega. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui. Eu queria saber mais sobre o processo de descarbonização, porque, para mim, eu conhecia bastante o hidrogênio verde, já ouvi falar bastante, mas o processo de descarbonização, para mim, é algo novo. Aí eu fiquei em dúvida se ele é a mesma coisa que o hidrogênio verde ou se ele é como se fosse, algo mais amplo, algo que seria mais... Veja só, o hidrogênio a partir de eletrólise, que é o hidrogênio que emite muito pouco CO2, ele é um vetor muito importante no processo de descarbonização, porque ele é um redutor muito grande. Ele pode funcionar como combustível, mas eu acho um crime você queimar hidrogênio. Tá? Então, eu acho que ele é muito importante para você fazer os processos de redução do CO2, a metanol, a monóxido de carbono, e com isso você pode fazer outros produtos, tá? Nessa cadeia de produção. Então, o hidrogênio é muito importante. E o processo de descarbonização é simplesmente o seguinte, é você pegar aquele, por exemplo, no caso da fermentação do álcool, por exemplo, ou então na digestão anaeróbica, você produz muito CO2 e esse CO2 joga na atmosfera. Tá? Você capta esse CO2, reduz eles e pode utilizar ele como combustível ou como matéria-prima para produtos de alto valor agregado. Tá certo? Substituindo, então, aqueles... Isso é o processo de descarbonização. Estou simplificando um pouco. Como é seu nome? Erickson. Tá bem, Erickson? Então, eu estou simplificando um pouco, né? Mas é mais ou menos isso. A descarbonização é justamente você emitir cada vez menos CO2 em seus processos industriais ou na vida cotidiana, de uma maneira geral. E o hidrogênio é um vetor muito importante, principalmente o hidrogênio de baixo carbono, né? Ou o hidrogênio verde. Tá? O hidrogênio verde é aquele a partir de eletrólise. O de baixo carbono é aquele que, no seu processo industrial, emite muito pouco hidrogênio, menos do que o steam reform, o processo de reforma a vapor. Tá? Entendeu? Legal? Pronto. Gente, mais alguma pergunta, algum comentário? Tem ele ali? Vou precisar que entregue o microfone para a gente deixar registrado aqui na câmera. Não, é porque vai aparecer na transmissão para os nossos alunos também verem. Por favor. O senhor comentou dos processos de descarbonização, pegando o gancho da pergunta do Erickson, que eu também fiquei um pouco perdido, mas esses processos, eles são capazes de produzir uma energia limpa ou renovável? E se sim, já tem aplicação na indústria, algo que está mais no papel, ou já tem aplicação em larga escala? Porque tem crescendo muito essa vertente do meio ambiente, né? Porque a gente
produz muito gás e o ambiente sofre as consequências, mas, ao mesmo tempo, está evoluindo bastante e já tem resultados. Como o senhor mostrou um gráfico, 88% do ano passado da energia, boa parte da energia elétrica é limpa que a gente tem. Aí eu queria saber tipo, se esses processos de descarbonização são capazes de produzir ou então aprimorar uma fonte de energia limpa, renovável, e se já tem aplicabilidade efetiva na indústria. A sua pergunta. Primeiro ponto, tá? A descarbonização, na verdade, como eu comentei com o Erickson, tá? É você fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes, mas emitindo menos CO2, menos metano e menos óxido nitroso. Tá legal? É isso aí. A maioria desses processos que eu comentei já existem industrialmente, tá? A maioria deles. Só que o custo ainda não é competitivo com aqueles produtos que são produzidos a partir do petróleo. Tá legal? Então, eles não são competitivos ainda. Por exemplo, o SAF é de 2,5 a 5 vezes mais caro do que o querosene convencional. Se você considerar que uma companhia aérea, como a Gol, como qualquer uma delas, 35% do seu custo total é combustível, cara, isso faz uma diferença enorme na viabilidade econômica da unidade. Então, a gente tem que encontrar, como a professora vai apresentar amanhã, catalisadores, né, que diminuem a energia de ativação e diminuem o custo energético desses produtos. Então, esse trabalho, né, de produzir metanol com catalisadores novos, né, que exigem menos temperatura e pressão, ou uma energia de ativação mais baixa, tá? Os intermediários deles exigem uma energia de ativação mais baixa, é fundamental. O trabalho que ela vai apresentar é fundamental que vocês assistam, porque mostra que a gente vai, pouco a pouco, através de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, conseguir fazer com que os nossos produtos verdes sejam competitivos com os produtos que são cinzas. Tá legal? Outra coisa importante que eu queria mencionar, já que você falou isso, são os empregos verdes. Eu, se fosse vocês, na idade de vocês, ia me concentrar nisso. 3 coisas que eu acho que são importantes para o futuro: inteligência artificial, modificações genéticas e empregos verdes. Tá? Então, isso é inevitável, é inexorável. Tá? Então, a gente vai ter um trabalho muito importante para vocês. Tá legal? Então, vocês que são da química, né, eu me concentraria no futuro, trabalhar com biomassa, bioprocessos, eletrólise, sabe? Essas partes todas, porque isso vai dar uma geração de emprego de alto valor agregado para vocês. Quer dizer, salários altos. Tá bom? Tá certo? Tá legal? Salários altos. O senhor falou que a gente ainda não compete no mercado com a energia cinza, né? Mas o senhor tem algum motivo específico? Porque são mais caros. São mais caixinhas, tá? Por exemplo, querosene, tá? Querosene. Quando você faz querosene cinza, você pega o petróleo, destila ele na faixa do querosene. Aí você tem naftênicos, aromáticos, parafinas lineares e ramificadas na faixa de C10 a C15. Pronto, aí produz. É uma torre de destilação. Para você fazer querosene a partir de etanol, você desidrata ele a eteno, oligomeriza, tá? Depois desproporciona, depois isomeriza ele e depois, então, hidrogena ele. Já imaginou? Cada uma dessas caixinhas custa dinheiro e energia elétrica. Tá? Energia, de uma maneira geral. Tá? Então, fica mais caro um SAF. Tá legal? Agora, como é que a gente faz isso? Otimizando essas caixinhas, né? Esses processos industriais. Tá legal? Então, gente, agradecemos novamente a sua presença, professor José Luiz. Mais uma vez, muitas palmas aqui para o nosso palestrante do dia. Muito obrigado. Hein? Como foi falado em outubro, ele estará novamente aqui no evento da Engenharia Química. E agora a gente vai ter a palestra com a Gabriela Ortega. Só peço alguns minutos que a gente vai fazer toda a transição aqui.